Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma. Eu tenho muitos milagres para poder contar. Eu tenho muitos milagres para poder compartilhar de coisas que aos meus olhos eram impossíveis, mas que de fato aconteceram, porque para Deus não existem impossíveis. Então eu tive a ideia, eu vou criar um quadro no meu canal do YouTube com o tema de Sim, Jesus ainda faz milagres. E dentro deste quadro eu quero compartilhar com vocês os muitos milagres que aconteceram comigo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu comprei o meu primeiro apartamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo, porque o meu objetivo é fazer você sonhar, planejar, ter fé, acreditar que aquilo que você tanto deseja, com fé, pode se realizar. Antes de compartilhar com vocês como eu comprei o meu primeiro apartamento, eu preciso falar um pouquinho da minha história para você entender o tamanho desse milagre. Bom, eu fui criada no aglomerado da Serra. É uma favela que fica localizada na zona sul de Belo Horizonte. Eu fui criada lá desde os meus 2 anos de idade. Mas o meu maior sonho era sair da favela. Esse era o meu maior sonho desde quando eu me entendo por gente. Desde muito nova, esse era o meu maior sonho. Eu não tenho orgulho do lugar de onde eu vim. Eu tenho orgulho das decisões que eu tomei mediante as situações em que eu passei. Disso sim eu tenho orgulho. Todo lugar tem violência. Todo lugar tem drogas. Mas quem mora dentro da favela é mais exposto a esse tipo de situação. Num bairro comum tem roubo, tem drogas, tem sim. Mas dentro da favela isso é mais constante e isso é mais visível também. Então nós somos mais expostos, sim. E aconteceram muitas coisas no decorrer da minha vida que fizeram com que eu tivesse esse sonho, o sonho de sair de lá. Eu vou contar alguns episódios para vocês poderem entender o meu pensamento. Eu lembro que de vez em quando um ponto de droga entrava em guerra com outro ponto de droga. Então começava a ter guerra. Era tiroteio em qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer hora e sem avisar. Acontecia quando tinha guerra. E quando tinha guerra também tinha o toque de recolher. Chegava um certo horário, ninguém podia sair de casa. O toque de recolher, eles avisavam. E eu lembro de um belo dia que eu cheguei da escola, eu devia ter uns 12 anos de idade, e a rua estava lotada de policiais. Armas enormes, porque estava em guerra, né? O morro estava em guerra. Então eu passei por situações e que despertaram dentro de mim o desejo de sair de lá. Eu não quero morar aqui. Eu quero sair daqui, eu quero um lugar mais tranquilo para eu poder morar. E aí eu lembro também de um outro episódio em que eu estava indo para casa de uma amiga, era umas 3 horas da tarde. Eu estava indo para casa da minha amiga e a rua que eu estava, ela fazia um U, letra U. E existia um beco que cortava essa rua, então ao invés de você dar a volta pela rua, você cortava caminho pelo beco. E quando eu estava no meio desse beco, começou a ter um tiroteio, sol rachando, 3 horas da tarde. E aí apareceu uma cabecinha em cima do muro e falou, que eu corri para a direita, falou, não corre para aí não, corre para o outro lado. Aí eu corri para o outro lado, porque tá tendo tiro. Eu não sei para onde correr, para qual lado que eu vou, né? E eu tava correndo em direção ao tiroteio, eu não sabia. Graças a Deus, a pessoa me avisou e eu corri para o lado oposto. Então foram situações que despertaram o sonho de sair de lá. Ok, eu casei muito nova. Eu me casei no ano de 2004, eu tinha 19 anos. Naquela época, era comum, tá bom? Naquela época, era comum se casar com 19 anos, principalmente quem era cristão, quem era evangélico, então era muito comum, fazia parte da nossa cultura. Hoje não é mais assim, mas antigamente era. Então eu casei muito nova e eu morei 2 anos em cima da casa dos meus pais, porque eu tinha acabado de me formar no ensino médio e eu estava fazendo cursinho para poder fazer faculdade. Eu ainda não tinha começado a fazer faculdade. E aí eu lembro que tinha um boteco em frente à casa dos meus pais do lado, né? E de madrugada a gente dormindo, eu já era casada, e teve um tiroteio. Aí, tipo, o barulho muito alto, porque tem isso também, muito barulho.
E aí teve esse tiroteio, eu escutei tiros, escutei pessoas correndo, escutei pessoas gritando e de repente alguém batendo na minha janela. Eu morava no terceiro andar. Tipo assim, o boteco estava aqui no primeiro andar, no andar da rua, e eu no terceiro andar, né? Porque era a igreja, a casa dos meus pais e a minha casa. E aí o que aconteceu? Teve o tiroteio, algumas pessoas entraram dentro do beco na lateral da casa dos meus pais, subiram, pularam o muro, andaram em cima do telhado da casa, né, que ficava ao lado, pularam na minha varanda e me pediram socorro, isso de madrugada. Imagina o meu pânico, porque você não sabe se a pessoa que está pedindo ajuda realmente é a vítima, ou se é uma pessoa que está sendo procurada, ou se ela está armada, você não tem nenhuma informação. Então foi assim, desesperador. Eu lembro dessa cena até hoje. E aí foi muito rápido, já vieram os policiais, tocaram lá na campainha dos meus pais, eles abriram, eles subiram, entraram na minha casa, pegaram a pessoa que estava baleada, deixaram a minha casa cheia de sangue e ok. Foram esse tipo de situação que fizeram com que eu quisesse sair de lá. E aí morei lá 2 anos. Depois eu me mudei para a casa que era da minha sogra, que minha sogra casou novamente, então nós fomos morar na casa da minha sogra, que também é dentro do aglomerado, e nós moramos lá por 3 anos. E eu lembro que eu já fazia faculdade de administração. E teve um belo dia que teve um apagão. O bairro não tinha luz e eu estudava à noite, né? Eu cheguei por volta de 11h da noite, que era o horário que eu chegava todos os dias, e não tinha luz no bairro, não dava para enxergar nada. As poucas pessoas que estavam na rua estavam com a lanterninha de celular. Eu tô lá bem com a minha lanterninha de celular, né, no meio do escuro, não tinha ninguém na rua. E aí eu desci o morro, era um morro assim bem inclinado, de onde eu morava. E meu marido estava no portão, me esperando, né, porque é perigoso voltar nesse horário, ainda mais com tudo escuro. E aí apareceu um homem brincando com uma arma, com o gatilho da arma. Tá tudo bem aí? Aí eu, ainda bem que tá escuro, porque se ele visse a cor que eu fiquei, eu fiquei parecendo um fantasminha, de tão sem cor que eu fiquei. Eu fiquei com muito medo. Então, assim, foram muitas situações no decorrer da minha vida que fizeram com que eu tivesse esse pensamento. Eu não quero morar aqui, eu quero sair daqui. A maioria das pessoas, elas são pessoas boas. São boas pessoas, bons vizinhos, pessoas muito humildes, de bom coração mesmo, sabe? São poucas pessoas em que estão no tráfico. São poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas colocam o inferno. Então eu não queria morar lá. E aí eu lembro que eu já estava... Era o ano de 2009. Eu já estava no meu último período da faculdade. E eu e meu marido começamos a pensar em ter filhos, né? Porque a gente fez tudo bonitinho, né? Quando eu estava formando no ensino médio, eu me casei, aí nós fizemos faculdade quando a gente estava formando, aí que a gente começou a pensar em ter filhos. Aí falou, vamos ter filho? Aí começou a surgir essa ideia, né, de ter filhos, porque a gente já ia formar mesmo, já estava no último semestre. E aí eu falei com o meu marido, eu quero ser mãe, mas eu só vou te dar um filho depois que você me tirar daqui. Enquanto eu morar aqui, eu não vou ter um filho, porque eu não quero que o meu filho passe pelas mesmas experiências que eu passei. Eu quero dar algo melhor para o meu filho. Essa foi a conversa que eu tive com o meu marido. E o meu marido concordou comigo. Ele falou, eu também quero dar o melhor para o meu filho. Nós vamos sair daqui. E aí, nessa época, era 2009, eu comecei a orar mais. Todas as vezes que eu orava, eu sempre falava com Deus, Deus, eu quero ter minha casa própria, desde quando eu tinha casado. Eu quero ter minha casa própria. Eu quero sair daqui. Me tira daqui. Mas a partir do momento em que eu e meu marido entramos em um acordo, nós vamos sair daqui, isso se intensificou. E aí eu comecei a orar com objetivo. Eu peguei um papel e eu escrevi, Senhor, eu quero morar em outro bairro, eu não quero morar na favela.
Eu quero morar em um apartamento, porque eu sou apaixonada com apartamento. Entre casa e apartamento, eu gosto de apartamento. Cada um, né, gosta de um tipo, né? Eu gosto de apartamento. Sou apaixonada com apartamento. Falei, eu quero um apartamento. Eu quero um apartamento de 3 quartos. Eu não quero subir escada, porque eu tava muito cansada de subir morro, de descer morro, de subir escada. Eu tava muito cansada. Eu falei, Deus, eu não quero subir escada. Eu quero um jardim na frente. O meu apartamento tem que ter garagem. E eu quero uma rua mais reta. Eu não quero ter comércio por perto, porque eu estava muito cansada de barulho, principalmente de boteco à noite. Falei, Senhor, eu não quero igreja por perto, eu não quero boteco por perto, eu não quero comércio por perto, eu não quero nada por perto. Pode ser meio que na roça. Eu quero silêncio, eu quero paz, eu quero tranquilidade. E eu fui detalhando para Deus o meu sonho e comecei a orar em cima desse sonho. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer campanha no monte com a minha mãe e com uma amiga dela também da igreja. Começamos a fazer campanha para que esse sonho fosse realizado. Nós estávamos orando a favor disso, mas a oração ela tem que ser feita junto com uma ação. Vamos lá, abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 21, para você poder entender melhor. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. 21 e 22. Fé é acreditar em algo que você não pode ver. Isso é fé. O que é fé? É acreditar em algo que você não pode ver. Eu tenho fé em Deus. Eu posso ver Deus? Não, eu não posso ver Deus, mas eu acredito que Ele existe. Eu tenho fé que eu vou ter um apartamento. Eu estou vendo o apartamento? Eu tenho o apartamento? Não, eu não tenho apartamento, mas eu tenho fé que um dia eu terei. Isso é ter fé. E olha só o que diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Olha só o que é fé. É você acreditar em algo que você não pode ver. É você acreditar em algo que não está no seu poder, não está ao seu alcance. Mas você tem fé que você vai conseguir. Só que fé, ela precisa ser acompanhada de uma ação. Só ter fé não está completo. Fé, ela é interligada a uma ação. Você vai entender já já. Abra lá sua Bíblia em Tiago. Tiago é um pouquinho depois. Capítulo 2, versículo 17. E Tiago, gente, é um livro pequenininho. Eu vou achar ele aqui, que ele está aqui atrás. Ele é pequenininho. Tiago, achei. Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Aqui. Portanto, a fé é assim. Se você vier acompanhada de ações, se você não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então, ok, eu tenho fé de que eu vou ter um apartamento. Ok, eu não tenho, mas eu tenho fé. Quais são as ações que eu preciso tomar para que aquilo que eu tanto quero se realize? O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso orar. Eu preciso entregar aquilo que eu tanto quero nas mãos de Deus. E acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. E não duvidar no seu coração. A primeira atitude, orar. Nessa situação que eu estou compartilhando com vocês, eu orei, eu fiz jejum,
eu fiz campanha no monte, eu fiz propósito com Deus. E eu não tinha, gente, dinheiro. Eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu estava formando na faculdade. Quem faz faculdade, a gente não tem dinheiro. Porque fazer faculdade é um investimento muito alto, então a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E aí eu lembro que um pouquinho antes da gente comprar esse apartamento, teve aquela crise imobiliária. Então apartamentos que eram 30, 40 mil, passou a valer 100 mil. Eu não sei se vocês lembram da crise imobiliária, né? Mas quando a gente decidiu comprar o apartamento, que foi depois que a gente formou na faculdade, teve essa crise imobiliária, então o imóvel ele aumentou muito, mas foi muito mesmo. E aí nós fizemos a simulação, né, na Caixa, fizemos a simulação para descobrir qual que era o valor máximo que a gente poderia comprar, que a gente poderia financiar. Lembrando que a gente não tinha nenhum real para dar de entrada. E o nosso limite lá naquela época de 2009, 2010, era de 100 mil reais. Esse era o limite, gente, limite. E naquela região que eu morava, né, na Zona Sul, era impossível comprar, porque não existia imóvel naquele valor, não existia. Olhamos no bairro Serra, nos bairros ao redor, para ficar perto dos nossos pais. E não existia imóvel naquele valor, porque era um valor muito baixo. E um belo dia, Zona Sul, um belo dia nós fomos visitar o meu sogro, que mora na região norte, lado oposto, sul, norte. E nós fomos lá visitar ele, e aí meu marido falou assim, olha, Esther, deixa eu te levar nesse bairro aqui, que é perto, um bairro ao lado da casa do pai dele. Porque eu sempre fui apaixonado com esse bairro, é um bairro muito gostoso, vamos lá? Eu quero te mostrar, é o bairro Nova Pampulha, que fica perto da Lagoa da Pampulha, perto do zoológico, mas era muito longe de onde nós morávamos. E aí nós fomos, que ele estava doido para me mostrar onde que ele sempre quis morar. E aí nós fomos e eu me apaixonei pelo bairro. Gente, imagina um bairro tranquilo. Era longe? Era longe. Mas como é que foi minha oração? E aí nós começamos a olhar, a passear mesmo pelo bairro, a gente não tinha intenção de fazer nada, era só passear. E nós passeando, tinha uma plaquinha de vende-se com um caminhão de mudança. E aí meu marido tá assim, vamos ver? Ai, que vergonha, Anderson, eles estão mudando, ai, que vergonha, não vão ver. Ele, o que que tem? Aí ele perguntou, né, para os donos, né, se a gente podia entrar e conhecer o imóvel. A gente entrou e se apaixonou, porque era do jeitinho que eu pedi para Deus, do jeitinho, gente, igualzinho a minha listinha de oração. Era 3 quartos, era no primeiro andar, porque eu não queria subir escada mais, eu não aguentava mais subir e descer escada, eu não aguentava mais morro. Então era no primeiro andar, tinha jardim ao redor do prédio inteiro, era um lugar super tranquilo. O bairro, ele tinha comércio, mas ele tinha uma rua específica para o comércio. E esse apartamento não era na rua do comércio, então era muito tranquilo. E era um apartamento muito grande, era mais ou menos 100 metros, porque eram esses apartamentos antigos, né? Bem antigo. Então era tudo muito grande. Nós apaixonamos. E aí meu marido perguntou, por quanto você está vendendo esse apartamento? Aí ele, 100 mil. E aí o meu marido falou, eu quero comprar esse apartamento. Mas tem uma coisa, eu não tenho R$ 1 para dar de entrada. A gente só tem o nosso FGTS, o meu e o dele. E aí a moça falou, envia sua proposta para a imobiliária. Ela passou para a gente contato. E aí, isso foi no final de semana. Quando foi na segunda-feira, o meu marido enviou uma proposta, né? E a proposta, ela foi aceita. Então, no ano de 2010, nós compramos o nosso primeiro apartamento, do jeitinho que eu pedi para Deus, sem nenhum real de entrada, somente com o FGTS. O FGTS deu certinho, acho que deu certinho o valor de entrada. E é claro, né, que a documentação que é separada, né, aquelas taxas de cartório, não sei o quê, né, que é separado, a gente teve sim que fazer um empréstimo para cobrir somente essas taxas. Mas, gente, aconteceu.
Aconteceu no tempo de Deus. Aconteceu. Então, no ano de 2010, eu comprei o meu primeiro apartamento, do jeitinho que eu pedi para Deus. E eu lembro disso com tanta alegria, porque Deus fez. Não foi a primeira vez que Jesus operou um milagre na minha vida e também não foi a última. Essa é uma que eu estou compartilhando com vocês. Uma das muitas histórias que eu tenho para poder compartilhar com vocês. E neste lugar, nesse bairro, né, eu morei lá por 6 anos. Foi 6 anos, assim, onde eu cresci muito como pessoa. Eu amadureci muito como pessoa. Eu e meu marido amadurecemos muito como casal, porque nós saímos da nossa zona de conforto. Nós morávamos perto dos nossos pais. Tudo que a gente precisava, a gente recorria aos nossos pais. E a partir do momento em que a gente saiu da nossa zona de conforto e mudou para o outro, literalmente, o outro lado da cidade, era só eu e ele. Então nós crescemos muito. Eu não me arrependo de forma alguma de ter comprado esse apartamento, de ter vivido lá por 6 anos. Nós passamos dificuldades? Passamos, sim, todo mundo passa dificuldade. Mas foi tanto crescimento. E foi lá que eu me tornei mãe. No ano de 2012, eu me tornei mãe. E foi muito bom. Então, no próximo vídeo, eu quero compartilhar com vocês mais um milagre que aconteceu na minha vida. Porque, gente, Jesus nunca parou de fazer milagres. Ele faz milagres na nossa vida todos os dias. Às vezes pra gente soa como algo comum, como algo normal, mas é um milagre. Só de você estar vivo, estar respirando, uau, que milagre! Você passou por uma pandemia há poucos anos e está vivo, está bem. Então você também tem história para contar. Então eu espero que o vídeo de hoje, a história de hoje, tenha abençoado a sua vida. Porque o meu objetivo aqui é te abençoar, é fazer você despertar na sua fé, no seu relacionamento com Deus. E acredite, gente, porque para mim era impossível ter um apartamento. Era impossível porque eu não tinha dinheiro. Mas Deus fez. E Ele fez do jeitinho que eu pedi. Deus é bom demais!